Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas em mais um episódio aqui do Café com Teologia. Esse é um episódio da nossa série de História do Cristianismo, de História da Teologia, e hoje nós vamos falar sobre acontecimentos do período contemporâneo, especificamente sobre o papado desse período. Se você se interessa por esse assunto, fica comigo até o final, que é sobre isso o episódio de hoje. Já conhece a nossa lista de transmissão no WhatsApp? Você já faz parte desse nosso trabalho? Se não, deveria fazer, hein? Acesse aqui o QR Code ou então clique no link que está na descrição desse vídeo e faça parte hoje mesmo. Lá nós temos conteúdos teológicos, descontos que às vezes liberamos em nossos cursos e outros conteúdos absolutamente imperdíveis. Venha fazer parte hoje mesmo, como também me seguir lá no Instagram. Lá nós temos conteúdos exclusivos que eu tenho certeza que você vai gostar. Todos esses e outros links estão aqui embaixo na descrição desse nosso vídeo. O que é a idade contemporânea? Algumas pessoas têm uma certa dúvida em quando começa a idade contemporânea. É claro que isso não é feito de uma maneira tão matemática assim, mas geralmente os historiadores concordam que o período contemporâneo começa com a Revolução Francesa de 1789 e todas as transformações políticas, econômicas e sociais que aquele episódio caracteriza dali por diante. Então, nós temos como período contemporâneo, basicamente, o século XIX, o século XX e agora o primeiro quarto do século XXI. E é importantíssimo a gente falar sobre esse período, porque é o período do qual nós fazemos parte, né? Não de todo ele, é claro, mas das consequências de todo esse período. E muitas vezes a teologia acaba estudando apenas o período antigo, o período da reforma, quando, no caso dos protestantes, são períodos indispensáveis, claro, mas também é indispensável a gente conhecer o período contemporâneo. E hoje nós vamos fazer um recorte e falar sobre o catolicismo no século XIX. Claro que é um tema muito abrangente e nós vamos falar sobre os principais papas do período em questão, né? Do século XIX. Depois nós fazemos outros episódios tendo como recorte o protestantismo desse mesmo período. O século XIX, ou o período contemporâneo, para o catolicismo, começa com um episódio muito estranho, que foi o sequestro do Papa Pio VII por Napoleão Bonaparte. O Napoleão assume o poder na França, se torna imperador, inclusive o sequestro do Papa tem a ver com isso também, porque ele quer que o Papa faça a sua coroação como imperador da França, como acontecia no período medieval, no período do absolutismo, e o Napoleão como um tirano, como um ditador, como um imperialista, né? Alguém que sai invadindo a Europa e outras regiões, ele se sente também um imperador, também se sente um tirano. E ele quer o aval da igreja para esse seu empreendimento. E ele acaba forçando o Papa Pio VII a ir para a França e a fazer a sua coroação como imperador, né? Diante desse cenário de uma possível fraqueza do pontífice diante do poder temporal de Napoleão, cresce entre os apoiadores da igreja, entre os cardeais, a ideia da infalibilidade papal. A decretar o dogma da infalibilidade papal era uma demonstração de força por parte do pontífice.
era uma demonstração de que o Papa não estava disposto a aceitar essas humilhações de Napoleão e qualquer outra que pudesse ter. O mundo era outro, as transformações eram evidentes, mas o Papa não aceitaria de maneira nenhuma esse quadro de humilhação como aquela vivida pelo Papa Pio VII envolvendo Napoleão Bonaparte. Não é aprovado imediatamente a infalibilidade papal, mas é construído toda uma base que vai tornar viável esse dogma de que o Papa, quando fala imbuído da Cátedra de São Pedro, ou seja, em nome da cristandade, em matérias de moral e de fé, ele é infalível. Esse dogma demora até ser aprovado, mas a partir daquele enfraquecimento com Napoleão, os defensores dessa proposta vão ganhando cada vez mais voz, né? É um período de intensas transformações políticas e também de intensas transformações intelectuais. As ciências humanas, quase todas elas, são formuladas no século XIX. A antropologia, a sociologia, a política, né? É um período em que surge, por exemplo, os elementos básicos da psicologia, né? É nesse momento que surge o socialismo marxista, Karl Marx era desse período, e uma série de pensamentos, de reflexões, de críticas que vão também colocando a igreja em xeque, né? Que vão colocando a igreja numa posição em que ela vai perdendo influência e que ela precisa se remodelar diante daquele cenário que está se estabelecendo. E aí nós separamos 3 pontífices principais do século XIX, né? E pontificados relativamente longos. O primeiro deles foi o Papa Gregório XVI, que foi Papa entre 1831 a 1846, um pontificado de 15 anos. O Papa Gregório XVI, como o nome sugere, era um Papa ultraconservador. Para você ter uma noção do seu conservadorismo, ele nem permitiu que nos estados pontifícios fossem construídas estradas de ferro, porque ele achava que esse era um símbolo da modernidade, tamanho seu conservadorismo. Era um amante das artes, patrocinou as artes no seu pontificado, de tal maneira que ele colocou as finanças da igreja numa situação bem complexa, né? E essa era uma outra característica dele, a sua má administração dos recursos da igreja, embora tenha sido Gregório XVI o último papa a adotar esse nome, que é o segundo nome mais adotado da história do pontificado, né? Só perde para o nome João, e está na mesma lista dos Bentos, também foram 16. E o Papa Gregório XVI também foi um grande articulador da infalibilidade papal. Ele é substituído pelo Papa Pio IX, que é Papa de 1846 a 1878. É o pontificado mais longo de toda a história da Igreja, com 32 anos de duração. O Papa Pio IX também era um papa muito conservador, o que fica claro na sua bula Syllabus, na qual ele condena 80 males da modernidade, dentre esses males o comunismo, a psicanálise, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade política, a democracia, etc. Condena tudo que fazia parte da nova conjuntura internacional, e mais uma penca de coisas, né? É o Papa do período da reunificação italiana, que vê os estados pontifícios como um obstáculo a ser superado, porque havia uma Itália no norte, havia uma Itália no sul, e no meio do território, separando essas duas partes, os estados pontifícios. E o Vittorio Emanuele, que foi o líder daquele processo político, percebe que a Itália só poderia ser reunificada
se os estados pontifícios fossem superados. Ele faz isso, é claro, a contragosto do Papa, que se declara um exilado no próprio Palácio Apostólico. O Concílio Vaticano I é interrompido com um leve bombardeio à cidade de Roma, concílio esse que aconteceu entre 1869 a 1870, duraria mais tempo se não fosse a reunificação italiana, mas também o Vaticano I tem um principal objetivo. Qual seria esse? Claro, a aprovação do dogma da infalibilidade papal, que é decretado por ampla maioria dos bispos votantes, e a partir daquela data, 1869, é estabelecido o dogma da infalibilidade papal. O Papa tem que reivindicar esse dogma quando fala oficialmente, né? Quando fala de moral, de fé, mas já tem bastante tempo que esse dogma não é invocado, né? O Papa Francisco não o fez, o Bento XVI tampouco, o Papa João Paulo II também não, o João Paulo I nem teve tempo para isso. Então é um dogma que existe, que pode ser usado a qualquer momento, mas que na prática há muitos anos ele não é invocado, né? Depois de 32 anos, o Papa Pio IX morre, né? Precisa ser substituído, e é escolhido um cardeal com uma idade avançada para que não fique tanto tempo assim no cargo de pontífice. Porém, esse cardeal, ao ser eleito e adotar o nome de Leão XIII, ainda vive mais 25 anos e tem também um dos pontificados mais longos da história, chega a invadir o século XX. Papa Leão XIII foi um líder da igreja muito interessante, foi papa de 1878 a 1903, morreu com uma idade muito avançada, era um papa bem mais aberto do que os seus antecessores, bem mais progressista, digamos assim, não era um termo tão usual, mas um papa que permitiu os pesquisadores católicos a fazer uso das metodologias de análise bíblica, de teologia bíblica, permitiu os biblistas que pudessem pesquisar o método histórico crítico, por exemplo, sem serem punidos por isso, né? E possibilita também a abertura dos acervos do Vaticano para pesquisadores poderem fazer uso disso, de todo esse material. Então, um Papa que colabora muito para as pesquisas bíblicas, para a cultura de uma maneira geral, e também é um Papa muito conhecido pela sua encíclica Rerum Novarum, de 1891, que é a encíclica que lança as bases do chamado socialismo cristão. O Papa não era um comunista, não era um marxista, mas nem por isso ele deixou de enxergar algo evidente: a exploração da mão de obra dos trabalhadores, que eram explorados até a exaustão, que eram explorados às vezes 6 dias por semana, 7 dias por semana, sem jornada de trabalho pré-determinada, ou trabalhavam 12, 14 horas por dia por salários irrisórios. E o Papa Leão XIII condena essa prática que ele considera perniciosa e que levava à morte, à exaustão e ao empobrecimento do trabalhador ao longo do tempo, né? E é claro que, graças também a essa encíclica, mas não só, graças à encíclica, graças à reflexão de Karl Marx, graças às novas leis trabalhistas do século XX, principalmente, que os trabalhadores passaram a ter mais direitos, passaram a ter férias, no Brasil, por exemplo, férias remuneradas, 13º salário, regularização da sua jornada de trabalho, e a situação melhora muito em comparação ao que havia no século XIX. E é claro que hoje nós ainda precisamos pensar porque o trabalho foi muito pauperizado nos anos para cá, o trabalho foi muito explorado de uns anos para cá, e é claro que, por exemplo, pensar na disputa da jornada 4x3, né, no fim da escala 6x1,
é uma necessidade urgente dos trabalhadores no Brasil e em vários outros lugares do mundo nesse momento, né? E o Papa Leão XIII também condecorou a princesa Isabel com uma rosa de ouro, por causa dos seus esforços pelo fim da escravidão no Brasil. O Brasil, que é um dos últimos países a abolir a escravidão oficialmente, e quando feito isso, recebe a homenagem e o aval, né, o apoio do Papa Leão XIII, concedendo a Rosa de Ouro para a princesa Isabel, que é quem assina a Lei Áurea em 1888. Então você vai percebendo como os papas eles são diversificados, né? Se por um lado nós temos Gregório XVI, Pio IX, que são muito conservadores, por outro nós temos um papa mais aberto, mais preocupado com as relações de trabalho, com as relações internacionais, mais preocupado em incentivar as pesquisas acadêmicas, que foi o Papa Leão XIII. Mais à frente, nós vamos pesquisar também os papas do século XX e nós vamos percebendo como essas diferenças de posicionamento vão evoluindo ou involuindo. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like, inscreva-se no canal e em breve voltamos para mais um Café com Teologia. Até lá!